Olá, seja muito bem-vindo ao canal da HI Tecnologia. Eu sou o Vinícius, estou iniciando o módulo 3 do treinamento do portal de telemetria. Nesse módulo a gente vai trabalhar com a construção dos relatórios. Dentro do portal de telemetria a gente consegue personalizar e gerar, exportar um relatório em formato PDF, por exemplo, com o logotipo da sua empresa, com o cabeçalho daquele relatório, com as informações do histórico que foram armazenados ao longo do tempo. Então você consegue ter esse tipo de relatório. Essa aqui é a tela, é o dashboard que a gente construiu ao longo do módulo 2. Até para recapitular aqui e mostrar e apresentar. Então, se você quer entender mais detalhes da construção da tela, é o módulo 2 que a gente trabalhou especificamente nisso. E agora vamos dar início aqui à construção do relatório. O relatório ele é muito semelhante ao processo da construção das telas aqui, dos dashboards. Ele utiliza, inclusive, o mesmo recurso, menu lateral esquerdo, botão telas, e você tem aqui todas as telas disponíveis no seu projeto. Vou passar já uma dica de organização que agrega bastante. Como você pode ver, esse nosso contrato aqui de suporte técnico, ele é compartilhado com outras pessoas também, e tem vários projetos que já foram criados aqui, várias telas. E um recurso que o portal de telemetria disponibiliza permite você fazer a organização em pastas. Então eu tenho aqui uma única pasta que contém todas as telas de todos os projetos. Mas eu posso vir aqui e criar. Criei um projeto aqui, energia elétrica. Por enquanto não tem nenhuma tela, mas você pode vir aqui e arrastar. Você clica e arrasta. E você vai colocando todas as suas telas, né, que de repente pertencem ao mesmo projeto, você quer agrupar isso em uma pasta. Cliente A, todas as telas do cliente A. Você tem outra pasta, cliente B, todas as telas daquele projeto, e assim por diante. Isso é um recurso bem interessante. Um detalhe aqui é o seguinte, essa configuração que a gente está fazendo, por enquanto ela está salva no meu navegador, na cache do meu navegador. Se eu quiser efetivar a definição dessas pastas aqui para o contrato de modo geral, para o contrato do suporte técnico, eu tenho que vir aqui e publicar, salvar essa nuvenzinha aqui com a seta. Então, eu salvo essa informação e a partir desse momento, essa configuração que eu fiz aqui das pastas, ela ficou salva no contrato, a nível de contrato. Então, a partir de agora, qualquer usuário que acessar o meu contrato, que acessar o seu contrato, no caso, né? No meu caso aqui é o suporte técnico HI, então todos os usuários que entrarem nesse contrato, suporte técnico HI, os usuários que eu permiti acesso, e acessar o editor de telas, ele já vai cair aqui nessas hierarquias aqui de pasta. Beleza? Isso aqui ajuda bastante, principalmente quando você tem vários projetos sendo desenvolvidos aí e várias telas. Bom, eu vou apresentar aqui um exemplo de um relatório. Antes da gente começar a mexer com o relatório de fato, eu já deixei aqui um exemplo de um relatório. Eu filtrei aqui já um período, algumas informações já foram capturadas. E olha que interessante, eu já posso vir aqui, pré-visualizar como é que vai ficar o meu relatório. Então tudo isso daqui foi personalizado. Logotipo da empresa, cabeçalho do relatório com as informações principais, um painel gráfico para mostrar a variação daquelas variáveis ao longo do tempo. Como esse equipamento aqui é um equipamento de teste, eu acabei que o programa do CLP ficou uma variável constante. Então não ficou um aspecto legal. Mas imagina que você vai ter o histórico da variação das suas variáveis aí ao longo do tempo. Olha lá, em formato de tabela. Eu posso vir aqui, eu desejo exportar esse relatório com a folha, né, em formato de paisagem, com a folha deitada. Então, olha lá como é que fica. E você pode vir aqui, eu quero filtrar uma outra ordem de serviço. Um exemplo desse contexto aqui, né? Uma outra ordem de serviço, um outro usuário, com outras informações, outros parâmetros. Você tem aqui os históricos. E é bem interessante. Aqui tem um outro exemplo de um relatório, de um projeto real.
que inclusive eu tive a oportunidade de desenvolver. Olha lá, tem aqui o logotipo, um título do relatório, algumas informações principais, algumas informações consolidadas, isso aqui é bem interessante, você consegue fazer. O consumo de energia elétrica por partida, nesse projeto aqui, é o seguinte, cada barra, essa barrinha vertical, ela basicamente identifica o consumo de uma partida. Esse projeto aqui era um projeto de compressores, monitoramento de compressores de ar comprimido industrial, compressores do tipo pistão, que é bem comum na indústria, e a gente instalou lá um CLP para ficar monitorando a partida desses compressores, né? Visto que era um sistema de partida direta, não tinha muita eficiência nesse cenário, ligava de madrugada, então a gente colocou um sistema de telemetria, além de acompanhar as informações em tempo real, a gente também conseguiu extrair um relatório e comprovar o que estava acontecendo. Então olha que interessante, com o relatório você consegue comprovar, né? Na verdade, com o portal de telemetria como um todo, as informações do processo estão subindo, né? E depois, num segundo momento, você pode olhar para essas informações do banco de dados e extrair um relatório. Isso aqui é um exemplo. Em um mês, em um intervalo de um mês, a gente tem aqui 108 horas de operação do compressor 1, 105 horas de operação do compressor 2, 3.300 partidas, é um número bem alto, 3.300 partidas, imagina um motor de 15 CV com acionamento de partida direta. 3.300 partidas ao longo do mês. É bastante coisa. É um desgaste grande. Operando fora do horário, ou seja, provavelmente aos finais de semana e intervalos de madrugada. Então você consegue fazer alguns códigos legais aqui no relatório e extrair esse tipo de informação. Tá legal? Acho que já deu para entender a flexibilidade que você tem para trabalhar com o recurso de relatório. É válido também comentar que aqui na documentação, novamente eu estou batendo na tecla aqui da documentação porque é extremamente importante para te ajudar a desenvolver o seu projeto. Então aqui no menu lateral esquerdo, ajuda, manual do usuário. Aqui no final da documentação tem um tutorial como criar telas de relatório no portal de telemetria. Você acessa, isso aqui é um tutorial bem explicadinho, passo a passo, lá, criando uma tela, colocando os painéis, definindo o layout, com imagens, com GIF, está bem explicado e vale a pena você seguir e dar uma lida aqui nessas informações. Bem, então vamos iniciar de fato aqui a construção do nosso novo relatório. Para isso, acesse aqui o editor de telas, canto superior direito, novo, criar uma nova tela. Por padrão, a interface já preenche aqui o nosso painel vazio. Mesmo procedimento. Vamos colocar aqui, vou fazer diferente aqui agora, né? Clico aqui em tela. Coloquei o nome da tela e o conector de referência. Lembra do conector de referência? Que ele é utilizado já para facilitar a atribuição dos dados que a gente vai colocar no objeto de tela ou ali no painel. Está aqui. Nome da tela, conector de referência preenchido. Vamos clicar aqui em Layout e definir o layout do nosso relatório. Então, eu vou manter esse painel aqui preenchendo 100%. Vou colocar um outro painel abaixo, que eu vou colocar a imagem. Nesse primeiro painel vai ser a barra de ferramentas. Aqui vai ser a imagem, o logotipo da empresa. E aqui embaixo, depois eu vou dividir esse painel no meio, mas por enquanto eu vou deixar ele assim para a gente colocar uma tabela. Tá? Então vamos lá. Dentro dos painéis disponíveis, eu tenho algumas opções. Uma delas é a classe de histórico, aqui, as opções de histórico. Barra de ferramentas, esse primeiro objeto. Clico e arrasto para a posição desejada. Já veio aqui a nossa barra de ferramentas. Nesse painel aqui abaixo, eu vou colocar uma imagem. Tá? Coloquei aqui um painel de imagem. Depois eu vou colocar o logotipo da HI Tecnologia. E aqui embaixo, a gente pode preencher com a tabela. Tá ok? Colocamos o layout de 3 painéis desse.
e colocamos aqui barra de ferramentas, imagem e tabela. Vamos começar aqui com a imagem. A barra de ferramentas, depois a gente pode verificar com mais detalhe. Aqui na imagem, mesma coisa, né? Você pode, de repente, copiar e colar alguma imagem da própria internet. Você entra aqui com o parâmetro da URL daquela imagem. Vou pesquisar aqui que eu já tenho uma imagem que é o logotipo da HI Tecnologia em PNG. Lá já coloquei a imagem. E você tem algumas opções aqui de alinhamento. Aonde que você quer deixar a imagem. Tamanho. 50%, 40%. Posso visualizar como é que está ficando. Olha lá. Isso aqui é uma ideia de como é que vai ficar a proporção. Acho que está ok. Então agora acho que a gente pode preencher aqui as informações da tabela. Clico aqui na tabela. E você já tem aqui alguns atributos, aqui, algumas propriedades para mexer. As mesmas propriedades gerais dos painéis e também as propriedades específicas relacionadas a esse elemento, a esse painel. Como trata-se de uma tabela, você tem aqui os atributos: cabeçalho, título. Posso vir aqui e colocar. Posso colocar um título na tabela. O subtítulo, que está aqui embaixo. Né? Eventualmente dá para colocar algum texto aqui, alguma informação, ou deixar sem. E tem aqui as propriedades da tabela, de fato. Se tem a borda da tabela, se você quer condensar as informações, listrado, isso aqui é interessante quando tem várias informações já apresentadas, você coloca, né, esse listrado, enfatizar ao apontar, que é isso aqui, né? Olha a diferença. Você passa o mouse em cima, isso aqui no preview, né? O usuário entrou para extrair o relatório, filtrou um período, um intervalo do relatório e está analisando as informações antes de exportar o relatório. Né? E aí ele está passando o mouse e esse é o efeito que tem. Enfatizar ao apontar, listrado. Se você quer disponibilizar a opção do download, né, baixar arquivo CSV ou XLS, então, se você quer que o usuário consiga baixar as informações que foram apresentadas nessa tabela, você tem que marcar essa opção aqui, ó, CSV, XLS. Aí ele consegue entrar aqui na barra de ferramentas no momento que ele estiver exportando o relatório e baixar esses arquivos. E aqui no conjunto de dados, você vai configurar quando você for utilizar essa tabela para apresentar os valores históricos. Igual eu mostrei num exemplo anterior, vários registros de temperatura e eles estavam sendo mostrados ali data hora valor da temperatura, né? Data hora valor, data hora valor. Então, ou seja, o relatório fez uma consulta no banco, trouxe todos os registros ali dentro do intervalo filtrado e apresentou as informações na tabela. Ou seja, o que ele apresentou ali? Um conjunto de dados. Ele olhou para algum dado, por exemplo, consumo, frequência, tensão, e explodiu ali os dados, né? Apresentou todos os dados que estavam armazenados dentro do intervalo filtrado. Se você quer trabalhar com a tabela com esse comportamento, você vai trabalhar com um conjunto de dados. E aí você adiciona o dado, né? E tudo mais. Depois a gente vai trabalhar com isso daqui. Por hora, essa nossa tabela ela vai ser utilizada para apresentar as informações de cabeçalho. O cabeçalho padrão de um relatório. Nome do usuário que está exportando o relatório, a data de download ali do relatório, o intervalo que foi filtrado pelo usuário para fazer a análise do relatório, o nome do equipamento, a localização do cliente. Você coloca ali informações gerais do contexto ali do que o seu relatório está analisando. Né? No nosso caso aqui, o relatório do consumo de energia elétrica. Então, de repente, eu posso colocar o número do medidor, a identificação do medidor, do meu cliente, se ele está em Campinas, se ele está em São Paulo ou em outro estado, a localização. Então, esse tipo de informação
fica legal apresentar sempre no começo lá dos relatórios, né? Um cabeçalho. Então, para isso, a gente não vai trabalhar com um conjunto de dados. A gente entra aqui direto na própria célula. Você pode clicar aqui na célula, já apareceu célula A2. Coluna A primeira, linha 2. A primeira é essa daqui, ó. Primeira linha está esse título aqui da coluna. Então, você vai clicando e ele vai identificando. Se você clicar com o botão direito, aparecem aqui algumas opções. Adicionar uma coluna depois. Adicionar uma linha depois. Você pode vir marcando essas opções. Remover estilo. E tem algumas configurações. Bom, aqui é o seguinte, aqui você tem várias células e consegue inclusive entrar na propriedade dessa célula. Então você consegue fazer algumas configurações a nível da célula ali. Então, eventualmente, nessa célula, você quer apresentar alguma informação aqui constante, um texto constante. Você vai digitar. Ou não, eu quero puxar a referência de um dado. Você marca a opção dado e seleciona o respectivo. Consumo diário, ele puxou o valor. Tá? Tem inclusive aqui algumas variáveis de sistema, geralmente para trabalhar com script. A gente já vai ver isso logo. Tá? Nesse vídeo aqui eu quero apresentar mais as funcionalidades básicas aqui do editor. Então, até retornar o dado aqui, corrente, por exemplo, qualquer coisa. Você tem aqui a formatação, tá? Que você pode colocar. Ó, 3 casas decimais, não, uma casa decimal. E a unidade corrente, né? Então aqui, ó, 32 amperes. Tá? Estilo. Aqui no estilo você pode mudar a aparência das cores. Olha lá. O texto, negrito, alinhamento, itálico, tamanho 16. A cor de fundo. Tem que mexer na transparência aqui também. Aqui você mexe com a transparência. Tá? Então percebe que tem vários recursos aqui, tem uma série de funcionalidades que você pode mexer para configurar o seu relatório. Beleza? Então nesse vídeo era isso que eu queria trazer, exatamente isso. Apresentar o conceito, o recurso do relatório, as principais características, as principais funcionalidades aqui para você conseguir mexer e manipular o seu relatório.